Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu Deus, quanto tempo que não tem vídeo aqui, né, produção? Quanto tempo já que a gente não grava um vídeo? Mas é até sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Sobre esses vídeos, sobre o canal do YouTube e as coisas que eu tenho percebido no meu espírito. Então vamos lá, esse vídeo não vai ser, acho que não vai ser um vídeo longo não, vai ser um vídeo bem rápido, mais uma conversa com você sobre aquilo que tem gerado no meu coração. E eu até estava comentando no meu Insta, né? Coloquei lá nos stories. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui somente no YouTube e não me segue no Instagram, me segue lá, Thaís Ramos. E sempre estou compartilhando alguma coisa lá nos stories. E aí eu tava lá nos stories pensando, né, sobre compartilhar com vocês essas percepções que eu tenho tido, algo que eu tenho percebido Deus me direcionando. E eu falava assim, mas será que eu compartilho? Será que eu não compartilho? E eu percebi que realmente eu precisava me posicionar e compartilhar sim, e que fazia sentido, pode fazer sentido para alguém, né? Às vezes alguém está passando pela mesma situação que eu, e aí isso pode incentivar de alguma forma, né? Então, como eu sempre falo, é sobre Deus, não é sobre mim, é sobre Ele e aquilo que Ele quer falar. Eu comecei a pensar, não sei se isso já aconteceu com você, mas eu comecei a pensar sobre mim. Que quando a gente está passando por algo delicado, seja uma situação, uma adversidade, algo que tira a gente da zona de conforto, eu percebi que eu tinha uma tendência a ficar mais na minha, ficar mais quieta. Peraí, né? Olha essa situação que eu tô passando, deixa eu ficar mais reservada. E não que eu não estivesse confiando em Deus, estou crendo, eu continuo ali no meu devocional, continuo nas minhas orações e crendo, confiando no que Deus vai fazer, mas eu me percebi assim muito na minha, muito quieta, muito. E aí veio ao meu coração uma passividade. Então, assim, essa era a palavra. Em nenhum desses momentos de oração, eu percebia como Deus falando comigo: olha, filha, você está muito quieta. E mesmo você confiando em mim, mesmo você sabendo o que eu posso fazer. E eu comecei a analisar sobre isso, sabe? Sobre quando as situações se levantam na nossa vida, adversidades normais que a gente vai ter, que a gente vai viver nesse mundo, que a gente sabe, né, que o mundo é do maligno, mas nós como filhos de Deus, nós temos o quê? Um refrigério, um lugar de cuidado, de proteção em Deus, mas que as coisas do mundo vão acontecer. E eu me lembrei daquela passagem muito conhecida, né? Quando Jesus está ali na tempestade com os discípulos e a tempestade acontece e os discípulos eles ficam com medo ali naquela tempestade. Só que eu fiquei imaginando como eu estaria naquela tempestade. Então eu estou ali naquele barco, estou naquela tempestade junto com Jesus. Então como eu me enxerguei nesse episódio da tempestade? Eu me enxergava deitada. Também, não fica aqui deitada, a tempestade acontecendo e eu lá, deitada, deixando a tempestade acontecer. Só que a gente foca sempre nos discípulos, que os discípulos ficaram com medo e não se posicionaram diante da tempestade. E eles começaram a chamar Jesus para Jesus fazer alguma coisa. Quando Jesus ele levanta ali no barco e ele fala para a tempestade se acalmar, ele dá uma ordem. Então ele tem o quê? Ele tem uma ousadia, ele tem uma coragem ali, ele fala com os ventos, ele fala para o mar se aquietar. E eu fiquei pensando sobre mim. Falei, peraí, diante dessa tempestade, eu não estou sendo discípulos, eu não estou com medo da tempestade, nem estou ficando angustiada com essa tempestade. Mas existe algo que eu não estou fazendo. Porque Jesus, quando ele foi acordado pelos discípulos, ele teve uma ação. Mesmo descansando no barco, mesmo ele sabendo que ele não ia morrer. Mas ele teve uma ação. E eu fiquei pensando sobre mim, poxa, diante dessa situação, não basta eu somente deitar e dormir, mas eu também tenho que ter uma postura, de falar com a tempestade, de falar também com aquela situação e mandar aquela tempestade se acalmar, dar uma ordem para aquela tempestade. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre nós sabermos o que precisa ser feito, mas a gente não fazer o que precisa ser feito. A gente ter uma passividade diante da palavra, ter uma passividade diante daquilo que Deus já entregou nas nossas mãos com autoridade, Ele nos deu autoridade, não nos deu o espírito do medo. E
E eu não sei se faz sentido para você sobre isso, mas o que eu quero trazer veio ao meu coração sobre mulheres ousadas, mulheres corajosas, mulheres que diante de uma situação, elas não ficam ali deixando que as coisas aconteçam, mas não, eu não falo uma ousadia, eu não falo não numa passividade no sentido de estou com medo, mas uma passividade no sentido assim, eu sei que Deus vai fazer e a minha parte é deixar Deus fazer. Tá, Deus vai fazer, mas e a minha parte? Que Ele já me deu autoridade, que Ele já me deu uma direção, que Ele já me deu uma palavra. Como eu me posiciono? E eu tenho lido, né? Todos os meses eu oro a respeito de qual livro da Bíblia o Senhor me conduz para ler. E aí esse mês eu tô lendo Salmos. Eu achei estranho, eu falei, nossa, tanto livro na Bíblia ser direcionado para ler Salmos. Por que é para ler Salmos? E até questionei. E começando a ler Salmos, eu percebi algumas coisas e eu falei, nossa, realmente faz sentido eu ler Salmos. Por quê? Se você for olhar os Salmos de Davi, ele sempre está falando com a alma dele. Então, Davi, ele escreve ali, né, o que ele está passando, as angústias, os receios dele, mas ele também tem o quê? Uma ousadia em falar com a alma dele. E eu comecei a perceber o Senhor me direcionando para este lugar. Que não bastava só quando o salmista ele fala assim, porque está, bem famoso, né, do salmo, porque está batida a minha alma, espera em Deus, confia em Deus. Mas ali ele está falando com ousadia para ele mesmo. Ei, eu confio no Senhor, eu sei que Ele vai vir me socorrer. Porque você está batido? Davi, se levanta. Ei, confia em Deus. Então, assim, tem uma ação correspondente diante de uma situação. Então, qual é a minha ação correspondente diante da tempestade? Qual é a minha ação correspondente diante da adversidade? Então, eu não estou tendo medo da adversidade, mas eu também não estou agindo correspondente, agindo conforme a autoridade que Deus já me entregou. E aí eu fico passiva, só pensando, eu sei que eu não vou morrer nessa tempestade, Deus vai fazer alguma coisa. Mas Deus está nos levantando e nos chamando para falar assim, ei, eu já fiz, eu já te dei autoridade para você dizer a essa tempestade. Por que você está esperando por mim para fazer alguma coisa? Mesmo você não estando com medo dessa situação, mesmo eu sei que você tem fé nessa situação, mas eu preciso ver agora a sua fé em manifestação, a sua fé tendo uma ação correspondente, a sua fé se posicionando. E aí eu comecei a pensar sobre como Deus ele tem desejado se manifestar nas nossas vidas. Eu disse isso em uns devocionais antigos aí, eu até compartilhei, né, no meu canal no Spotify, sobre você ler que Jesus é o seu pastor, que o Senhor é o seu pastor, você lê que Ele está com você, que Ele é a sua segurança, sua rocha, Deus é minha sentinela, Ele me guarda, Ele me protege, mas falar isso é uma coisa, agora viver a proteção, viver o cuidado, viver o pastoreio de Jesus é outra coisa totalmente diferente. Então eu até comentei isso no podcast, reafirmando aqui para vocês o que o Senhor tem levantado no meu coração. Ele não quer mais que nós, como mulheres, vamos viver somente repetindo uma palavra, repetindo versículos que a gente conhece, repetindo um testemunho que a gente ouviu, repetindo uma frase de impacto, mas a gente viver aquele versículo, viver aquela verdade da palavra, para a gente não ser somente ouvintes, mas ouvintes e praticantes. O que é um ouvinte praticante? Ele está botando em prática o que ele está ouvindo. Eu ouvi que o Senhor é o meu pastor e que nada me falta. Vai vir uma situação onde ele vai mostrar o pastoreio dele na tua vida. E aí, tu vai abraçar? Como que tu vai ficar nessa situação? Ou não, eu só falava que ele era meu pastor, mas diante da adversidade, diante da tempestade, eu esqueço completamente disso? Não, o Senhor está nos chamando para sair deste lugar. Então, assim, mulheres saindo deste lugar de passividade, de só conhecer a palavra, e algo também que vinha muito no meu coração, até sobre compartilhar com vocês. Muitas vezes eu passava alguma situação, uma adversidade, aí logo, nossa, eu sei que Deus é comigo, beleza, vencemos, vamos pra cima. Mas não falava para ninguém, não compartilhava com as pessoas. E eu tenho percebido esse puxão de orelha mesmo do Espírito, de compartilhar, de falar aquilo que Deus tem feito, de compartilhar as grandezas do Senhor. Eu até estava falando esses dias com a minha mãe, né? Falei, gente, a gente escuta tantas coisas ruins, tanta notícia ruim, ou escuta tantas
coisas assim vergonhosas em nome de Deus que algumas pessoas têm se comportado. Você olha e fala, nossa, que vergonha é isso, que vergonha para a palavra, olha o que a pessoa usou a palavra, distorceu e tal, tantas coisas. E aí eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, mas isso tem acontecido porque tem pessoas assim como eu, que não têm se posicionado para falar a verdade da palavra, que não têm se posicionado para falar sobre o que Deus tem feito, testemunhar a grandeza de Deus. Então, se essas coisas más, essas más notícias tem tido um bom destaque, tem, né? Nossa, tá ganhando holofotes, é porque tem pessoas como eu que tem se calado, que não tem revelado quem Deus é, o caráter de Deus. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre testemunhar, sobre falar, Deus é fiel, Ele faz, Ele cumpre. E aí, a partir disso, eu comecei a me analisar e pensar, poxa, eu tenho que compartilhar mais sobre isso, compartilhar mais sobre o caráter de Deus, compartilhar sobre quem Deus é. E às vezes, assim como eu, Deus tem falado coisas ao seu coração, Deus tem te chamado para, às vezes, um colega de trabalho, que você está vendo que ele está passando uma situação desafiadora e você tem uma palavra para compartilhar, mas você fica, não, né, não quero ser invasiva, não quero ser a chata, nossa, tudo é a crente aqui do rolê, eu não quero ser essa pessoa, deixa ele, né, aos poucos ele vai entender, ele vai compreender, mas e se você também tem sentido queimar no teu coração de que não, você precisa se despertar, você precisa ser bold, ousada, corajosa aí no seu trabalho. Na faculdade, você vê uma pessoa numa situação e você tem uma palavra, você sabe, você já viveu isso, você passou pela mesma situação daquela pessoa e você venceu, mas você não tem coragem de contar seu testemunho para ela e falar, olha, Deus fez na minha vida também. Então, assim, no seu ambiente de trabalho, na rua, você tá na rua, você vê uma situação, você fala, ei, peraí, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho um testemunho, e algo que eu aprendo, assim, eu tenho visto, né, as pessoas ao meu redor, a minha cunhada, eu fico vendo como elas compartilham e falam de Deus, falam o que Deus tem feito. É engraçado que ela até conta, tipo, no trabalho dela, ela atende uma pessoa no trabalho, mas logo ela já tá ali contando testemunho, falando do amor de Deus. E eu achava assim, porque essa pessoa tem uma pegada meio evangelística, eu não sou assim. Mas não é sobre, a gente ser ousado naquilo que a gente acredita, ser ousado naquilo que a gente defende, ser ousado naquilo que a gente crê. Porque Deus já tem se mostrado para nós, sabe? Quando Jesus ele levanta naquela tempestade e ele fala assim, poxa, até quando eu vou estar com vocês e vocês ainda vão ser assim, tão incrédulos? Até quando eu estarei com vocês e vocês errando na mesma coisa? E tipo, que eu trago para minha vida, poxa, eu já fiz tanta coisa na tua vida, tu ainda não tem ousadia de falar, tu ainda não tem ousadia para compartilhar, já mostrei tanto o meu poder sobre a sua vida, e tem tanta gente que deseja viver e você não tem falar. Mas aí eu sempre usava a passividade de, eu não quero ser invasiva, não quero ser a chata, deixa a pessoa, tem o tempo dela. Mas tem hora, gente, que não dá, porque pode ser que aquilo que você fala hoje para a pessoa, amanhã pode ser que ela não esteja mais entre nós, ou pode ser que aconteça uma situação e ela tomou uma decisão totalmente errada e você era um canal ali de Deus para poder falar com ela. E aí você pode falar, poxa, mas aí outra pessoa veio e falou, pô, mas Deus estava esperando você falar. Deus estava querendo que você se posicionasse e falasse, sabe? Então é isso que tem gerado no meu coração sobre este lugar de mulheres corajosas, mulheres ousadas, mulheres que se levantam em casa. Então, assim, tem uma situação no seu casamento, na sua família, tem uma situação assim com seus irmãos, que você vê que o diabo tem tentado contra a vida deles, que o diabo tem levantado com mentiras, você se posicionar e falar, não, aqui não, eu repreendo o nome de Jesus. Porque tem uma autoridade sobre a minha vida, o Senhor tem, o nome de Jesus é poderoso, tem um sangue que cobre a minha casa, o sangue de Jesus, e eu não aceito isso. E você começar com intrepidez, sabe? Você começar com ousadia, às vezes dentro do seu relacionamento tá tendo muita divergência, muita briga, qualquer coisa, uma picuinha, qualquer coisa já tem epa, peraí, aqui não. Você ousada, você se posicionar e falar, não, eu não aceito dentro da minha casa, dentro do meu casamento, essas confusões, essas brigas, ou coisas na sua vida que estão travadas, coisas na sua vida que você olha e fala, caramba, eu tava indo tão bem, de repente trava, tava indo tão bem nessa situação, de repente algo veio e me desanimou, me puxou. Você se posicionar e falar que não, Diabo, você não vai segurar as minhas coisas, você não tem poder sobre os meus projetos, sobre os meus sonhos, sobre as minhas metas. Eu tenho uma autoridade na palavra. E aí você se levanta nessa ousadia, porque a palavra de Deus fala, né?
que eu não te dei espírito de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Então, o medo você passou, tipo, você já fala, não, mas eu não tenho medo. E agora então parte para o poder. Cadê o poder? Cadê a ousadia? Cadê o poder de manifestar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? E aí com equilíbrio, então amor e equilíbrio, eu tenho amor, eu tenho moderação para agir nas situações, mas o Senhor tem nos chamado para o quê? É o poder dele, manifestar o poder dele que já existe em nós, porque também a palavra fala que o Espírito Santo é o poder de Deus que está dentro de você já carrega o Espírito Santo, você já carrega o poder de Deus dentro de você, e agora a gente precisa ter ousadia para manifestar. Deus não vai manifestar o poder dele, vamos dizer assim, ele está esperando você para manifestar, porque é a autoridade que ele já te entregou. Então é através de você que você é o canal que Deus opera nessa terra. Você é o canal, nós somos seres espirituais, gente. Deus é espírito, nós somos seres espirituais. E assim como o mal tem legalidade espiritualmente na vida de uma pessoa que ela dá abertura, o bem tem legalidade na vida da gente que dá abertura. Então a gente dá abertura para o reino de Deus se manifestar, a gente dá abertura para o céu manifestar aqui na terra. E quem dá? A gente. É a gente que se posiciona e fala, epa, manifesta isso aqui, Senhor. Chega na minha casa, eu não quero mais essa situação, eu quero outra situação. Como você quer? Eu quero assim, eu quero assado. E você se posicionar em ousadia e determinar o que você quer viver, como você quer que a sua casa ande, como você quer que os seus filhos, com o seu casamento, seus projetos andem. E sair dessa passividade de, tá bom, acho que é isso que Deus quer, né? Deus, tá tudo bem, é assim mesmo a vida. Tá tudo bem eu ficar nessa situação que se arrasta há anos, na mesma situação. Tá tudo bem eu não conquistar isso, né? Não era a vontade de Deus, para com isso. Para de colocar na conta de Deus algo que é nossa responsabilidade. Tem coisas, gente, que é a nossa responsabilidade, tem coisas que sim, que Deus vai falar, olha, isso aqui não é a minha vontade, mas Ele vai falar claramente para você, isso aqui não é a minha vontade. Mas tem coisa que Deus não está falando para você que não é a vontade dEle, e você ainda insiste em, tipo, você abandonou, você, tipo, largou a mão, fala, não é. E eu falo isso para você, mas porque o Senhor tem falado comigo também. A palavra, né, é uma espada, né, que ela penetra e separa todas as intenções do nosso coração. Então a palavra que eu libero para você, ela também entra aqui e tem separado as intenções do meu coração. Às vezes tem uns projetos que eu sei que o Senhor está falando, vamos começar. Mas aí eu fico, não, mas ainda não é o tempo, né? Vamos esperar o tempo favorável. Vamos esperar a tempestade acalmar para depois a gente começar. Não, a tempo vai, vamos ir com tudo, com tempestade ou sem tempestade, a gente vai. Sabe quando você tá. Não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu isso com a gente, né, amor? Da gente tá de moto e aí a gente sai da nossa casa ali na moto, de boa, todo mundo arrumadinho, bonitinho, num bairro. Quando a gente chega no outro bairro, uma chuva pega a gente. A gente não estava esperando aquela chuva, porque a gente estava no nosso bairro e estava um céu aberto. E de repente você está num outro bairro que está uma chuva absurda. E aí o que você faz? Eu falei, já que eu tô aqui, tô molhada, continua, vamos embora, vamos molhado mesmo. Ou seja, já que você tá aí, minha filha, no caminho vai molhada mesmo. Vai com chuva, com tempestade, vai com isso. Não dá pra gente esperar um momento favorável. Então eu sempre dava essa desculpa, não, deixa eu esperar um momento favorável, deixa a tempestade passar. Não, mas quando eu aprender isso, não, mas quando eu estudar isso aqui, não, deixa eu fazer esse curso aqui, deixa eu fazer tal coisa aqui. E sempre esperando eu me sentir confortável para começar a agir, para começar a fazer a vontade de Deus. Mas tempestade não é confortável. Aquele barco não era confortável. Tava todo mundo no barco super desconfortável. Mas Jesus, ele dormiu no desconfortável, ele levantou no desconfortável, ele deu uma ordem no desconfortável e ele voltou a deitar. Ou seja, enquanto a gente não aprender que situações desconfortáveis, que situações adversas vão existir sempre, e você levanta agora, e você cai, você levanta de novo, e assim, a vida é essa,
a gente vai ficar esperando sempre um momento confortável, favorável para a gente manifestar o poder de Deus. Mas, querida, o poder de Deus se manifesta independente da situação, independente da circunstância. O poder dele se manifesta na tempestade, ou também o poder dele se manifesta na brisa suave, igual com o profeta, quando ele falou na brisa suave do vento, ele falou com o profeta. Então vai ter momentos que ele vai falar na tempestade, é na sarça, é na brisa, mas o poder dele se manifesta. Então, Deus está querendo que a gente ande em todas essas dimensões. Filha, agora tá pegando para capar, tá? Ó, fogo tá comendo, tá todo mundo, tá pressão. Poder de Deus. Nossa, agora tá de boa, nossa, tá suave aqui. Poder de Deus. E assim, porque se a gente não aprender que mesmo na pressão o poder de Deus se manifesta e ficar esperando o conforto, nós vamos viver só parte do poder de Deus. A gente não vive a totalidade. Deus está chamando a gente. Sai de parte e viva a totalidade. Sai da passividade, vamos viver um mergulhar mais profundo. Sai da superfície, vamos mergulhar mais. Na superfície você já me experimentou, você sabe quem eu sou, já fiz tanta coisa para você. Agora vamos mergulhar mais pro que é desconhecido mesmo, você não tem controle mesmo, e vai para dentro aí desse mar alto e vai vir tempestade nesse mar, profundeza, tem o que? Dentro desse mar tem tubarão? Tem, mas tem baleia? Tem um monte de peixe diferente que você nunca viu? Tem, mas o poder de Deus também está ali. Então o Senhor tem trazido isso para o meu coração e eu queria compartilhar com vocês. O poder de Deus se manifesta independente de qual situação você está. Então, querida, se agarra a isso. Já pensou se a nossa vida fosse pautada, se Deus se manifestasse na nossa vida só em situações específicas? Já pensou? Se o poder de Deus só funcionasse em situações específicas? Não, ele já nos deu o poder dele, está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de você, o poder dele está dentro de você, você carrega o poder de Deus dentro de você e você manifesta esse poder de Deus, seja a situação sendo favorável ou desfavorável. O Senhor tem chamado mulheres ousadas, mulheres intrépidas para poder, vai para cima do diabo, vai para cima dessa situação e se posiciona, não fica calado. E o Senhor tem falado isso comigo, não estou dizendo que, nossa, mas eu estou crendo, mas eu sei que Deus está fazendo, eu estou confiando em Deus. Lindo, continue assim, mas agora, com ousadia. Mostra aí para as pessoas da sua volta, mostra para quem precisa desse poder, mostra o poder de Deus para sua família, na tua casa. Vamos para cima. Gente, esse vídeo ficou o quê? Um compilado de um monte de coisa que tá na minha cabeça. Acredito que ficou um vídeo rápido, nem vi com o tempo. E é isso. Próximo vídeo, vai me distrair aqui com o produtor falando, produção falando que já tá acabando. Mas te espero no próximo vídeo aqui no canal. Compartilha esse vídeo se faz sentido, se entender alguma coisa. Comenta aqui pra mim, eu entendi isso, pra não achar que eu tô doida aqui. E é isso, gente. Vamos pra cima. Até o próximo vídeo. Compartilha, curte e comenta lá também no meu Instagram o que vocês acharam. Até mais. Beijo.